Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós essa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Texto bastante conhecido por todos nós. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ainda um outro texto, Romanos, capítulo 6. Vamos ler os versículos de 1 a 4 e depois do 8 ao 11. Romanos 6, versículos 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido Senhor, nós somos tão gratos a Ti porque temos a oportunidade de, nessa noite, nos reunir debaixo do Teu nome. Nos reunir, ó Pai, debaixo deste nome que está sobre todo nome, o nome do Teu Filho amado Jesus. Ó Senhor, e nós encarecidamente pedimos a Ti o Teu auxílio nessa noite. Unge os nossos ouvidos, Senhor. Nós somos tão inadequados para ouvir a Tua palavra. Nós somos tão desabilitados, ó Pai, para ouvir e falar a Tua palavra. Por isso nós carecemos do socorro do Teu Espírito. Que a doce voz do Teu Espírito Santo seja ouvida por todos nós. Que nenhuma outra voz seja ouvida nessa noite, mas somente a voz do Teu Espírito no nosso espírito. E que assim, Senhor, a partir disso, haja também resposta nos nossos corações. Pai querido, que a Tua doce palavra venha ser soprada em nossos ouvidos. Somente o Teu Espírito, ó Pai, pode interpretar, pode falar, pode ensinar e pode soprar essa palavra aos nossos ouvidos. Nós somos como pó, nós somos pecadores, mas nós somos filhos redimidos Teus. E como filhos redimidos, nós nos reunimos debaixo do Teu nome com o desejo de que o Senhor fale a nós mais uma vez. Mostra a Tua face a nós, Senhor. Porque o que nós mais precisamos é que a face do Teu Filho seja formada em nós. E nós só seremos transformados diante da face do Teu Filho. E é isso que nós pedimos a Ti nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez para nós seja um tanto quanto fácil perceber que o nosso Senhor Jesus, Ele nos livrou da morte. Como nós vimos há alguns dias, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E nós vimos também que graças ao nosso Senhor Jesus, Ele já nos deu essa vitória. Pela fé, então, nós alcançamos essa vitória. A morte, sobretudo a morte eterna, que aqui é tratado, ela não nos alcança. Por quê? Porque aquele que o pecado não tocou, ele entrou na morte. E talvez a expressão mais adequada seja essa. Cristo, do ponto de vista mais estritamente falando, ele não morreu. Ele entrou na morte. A morte não teve domínio sobre ele. Porque a morte só pode tocar aqueles a quem o pecado toca.
E nós sabemos que, a despeito de viver em uma vida humana assim como nós, o pecado não pôde tocá-lo. E, consequentemente, a morte também não pôde. Então, ele entra na morte e ele, então, toma todo o domínio que a morte tinha sobre toda a humanidade e ele, então, conquista essa vitória por nós. Glórias ao nome dele por isso. E parece que, para nós, esses textos que nós lemos, bastante conhecidos, a tendência é que nós confiemos e a tendência é que nós agarremos-nos a eles de uma forma mais apropriada nesse sentido, em que Cristo, quando ele entra na morte, ele conquista essa vitória por nós, e por mais que na eternidade futura, quando o Senhor vir nos buscar, e quando nós formos revestidos com um corpo de glória, como é dito ali em 1 Coríntios capítulo 15, então a morte será tragada pela vitória. Então nós vemos que esses aspectos sobre Cristo ter alcançado essa vitória por nós e que a morte será completamente aniquilada, todos os seus efeitos, parece que isso nós assimilamos bem. Mas parece que nós temos uma certa dificuldade para assimilar que Ele também é a nossa vida. Por que eu digo isso, irmãos? Eu digo isso porque parece que na nossa prática, nós ainda temos insistido bastante em nós mesmos, viver a nossa vida. E talvez esse seja o motivo de todos os nossos fracassos. Talvez não acreditar, não agarrar a essa verdade com propriedade de que Cristo é a nossa vida hoje, talvez tenha sido a causa de muitos fracassos entre nós. E nós dizemos isso porque parece que da boca para fora nós somos muito bons. Nós às vezes até dizemos que Cristo é a nossa vida, mas às vezes na prática isso não é uma verdade. Então, com a ajuda do Senhor, nós queremos ver algumas coisas na palavra dele e que isso sirva de ajuda para nós, para que nós venhamos então a tomar posse daquilo que já é nosso. Que nós não venhamos a pensar que as riquezas insondáveis de Cristo, elas são somente para a eternidade futura. Muito pelo contrário. Ele já conquistou por nós todas as bênçãos espirituais e elas estão à nossa disposição. A grande questão, nós vivemos em uma vida espiritual miserável, é porque nós não agarramos pela fé todas as riquezas que já foram conquistadas por nós em Cristo Jesus. Então nós vivemos uma vida ainda muito medíocre, em nós mesmos, em torno dos nossos interesses, em torno daquilo que é próprio nosso. Então, com a ajuda do Senhor, vamos abrir alguns textos e vamos ver isso. Como nós dissemos, né? Parece que nós assimilamos bem que Cristo, ele obteve a vitória por nós sobre a morte. E glórias ao nome dele por conta disso, porque a morte é algo terrível, nós não fomos de fato criados para a morte. E nós, até do ponto de vista biológico, nós temos vários mecanismos de autopreservação. A dor, por exemplo, que muitas pessoas não gostam, né? Porque obviamente é algo momentaneamente ruim, mas ela é um sistema para nos autopreservar, né? O que seria, por exemplo, que poderia acontecer se antes de vir alguma doença ou algum mal súbito, grave, ao ponto de tirar nossas vidas, o que seria se não houvesse, talvez antes, alguns sintomas, como dores, por exemplo? Então, biologicamente falando, nós temos sistemas de autopreservação. A nossa mente, ela é criada com reflexos. Deus nos fez assim, criado com reflexos para que nós evitemos sofrimentos, para que nós evitemos dores. De uma forma natural, isso é inerente a todos nós, né? Por quê? Porque, de fato, nós não fomos criados para a morte. E todas as vezes em que nós nos deparamos com situações de falecimento de entes próximos, nós temos, naquele momento, talvez uma dificuldade muito grande para lidar com isso, porque é algo muito doloroso, porque, de fato, nós não fomos preparados para a morte. Irmãos, mas essa é uma realidade. A morte, como nós já dissemos, é o último inimigo a ser destruído. E ele é tão terrível, nós acabamos de dizer. Mas também
se nós olharmos do ponto de vista natural, principalmente nos nossos dias, viver também não é muito fácil, né, irmãos? Há tantas pressões, há tantas dificuldades, há tantas cobranças, pressões por todos os lados, de modo que, naturalmente falando, muitas pessoas que não têm o Espírito Santo em suas vidas estão se suicidando a todo tempo. Por quê? Porque viver é um fardo muito pesado. Viver, naturalmente falando, é algo que traz um enfado muito grande. Nós vemos o relato disso em Eclesiastes. Salomão vai dizer que tudo aquilo que ele fez em sua vida natural, para satisfazer os seus desejos naturais, para satisfazer as suas necessidades, do ponto de vista natural, tudo isso é vaidade, tudo isso é enfado, é canseira. A palavra que é usada ali é como uma bolha de sabão. É como correr atrás do vento. Isso causa um enfado muito grande. Então, se também viver não é muito fácil, nós temos que então ir aos pés do Senhor e crer nisso que Ele está dizendo aqui. Por quê? Porque quando nós lemos em Gálatas que Cristo é a nossa vida, às vezes nós pensamos que isso é um alvo a ser alcançado, que isso é uma meta de vida, que isso é uma expectativa, de modo em que eu tenho que me colocar em uma situação de treinamento, talvez, espiritual, em uma situação de, talvez, me exercitar espiritualmente falando, para que eu alcance essa realidade, de que Cristo seja a minha vida. Mas não, irmãos. Nós vamos ver aqui com a ajuda do Senhor que isso é uma provisão de Deus. Sabe por quê? Porque Ele sabe que viver é muito difícil. Mas ao mesmo tempo em que Ele é a nossa morte, como nós lemos em Romanos, nós fomos mortos com Ele, nós também fomos crucificados com Ele naquela cruz, mas na ressurreição dEle nós ressurgimos também com Ele em novidade de vida. E isso é uma realidade para todos aqueles que creram no Senhor. Então, irmãos, Ele sabendo que para nós, naturalmente falando, é um enfado viver, sabe qual é a provisão que Ele nos dá? Ele disse para nós, você não precisa viver a sua vida. Porque a vida cristã não é nós vivendo as nossas vidas. A vida cristã não é eu viver e cumprir uma série de ordenanças. Não é isso. A vida cristã, ela é uma vida substitutiva. O nosso Senhor Jesus, Ele foi o nosso substituto na nossa morte. Mas mais do que isso, Ele foi o nosso substituto também na nossa vida. Então, sabe por que às vezes para nós viver é um enfado? Sabe por que para nós às vezes viver é tão difícil? Nós enfrentamos tantas dificuldades? Exatamente por isso, porque nós ainda insistimos em viver a nossa própria vida. Nós nos esquecemos que esta realidade de vida em Cristo Jesus, que esse próprio presente, esse dom de Deus, ele foi dado a nós como uma provisão dos céus. Para que então, nem eu nem você, precisemos mais viver as nossas vidas. Porque sabe o que pode acontecer? Nós temos o mesmo futuro de Salomão. Viver para nós mesmos. É dito, se não me falha a memória, no capítulo 2, Salomão vai dizer, eu construí para mim palácios, eu construí para mim jardins, comprei para mim cavalos, busquei mulheres para mim, tudo ele fazia para ele. Ó, irmão, será que não tem sido esse o nosso enfado? Será que não tem sido esse, talvez, o motivo de nós estarmos cansados, angustiados, com enfado, com a sensação de correr atrás do vento, com a sensação de ficar enxugando gelo, no trabalho, nas coisas cotidianas? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a perceber que nós não devemos viver essa vida. Essa vida que nós estamos tentando viver, o Senhor Jesus lá na cruz, Ele já deu toda a provisão para que nós fôssemos libertos disso. Nós precisamos ser libertos mais do que nunca. O poder do Evangelho, ele é um poder que principalmente nos livra de nós mesmos. Talvez esse seja uma das maiores eficácias do Evangelho na nossa vida enquanto estamos aqui nessa terra. Então, quando nós não nos agarramos a essa verdade, e quando nós continuamos, quando nós insistimos, e olha, irmãos, perceba que isso é tão sutil. Às vezes, se nós formos repreendidos por algum irmão, fala, irmão, você está muito envolvido com certa coisa, você está levando uma vida talvez de uma forma inadequada,
Se às vezes nós fôssemos advertidos, nós poderíamos falar, não, irmão, para, eu não estou fazendo isso, né? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer que nós ainda temos tomado a rédea das nossas vidas. E quando nós não estamos com as rédeas ao tempo todo, nós vivemos de uma forma intermitente. Ora nós pedimos ao Senhor para conceder, para conduzir nossas vidas, mas aí depois nós pegamos do outro lado. Nós falamos, Senhor, conduz a minha vida, né? Aí nós passamos 2, 3 dias, uma semana, um mês, muito bom. E aí, de repente, nós não confiamos na provisão do Senhor, nós não confiamos na direção dele. E ainda falamos, não, Senhor, peraí, não está certo não, deixa eu tomar aqui que eu vou conduzir isso aqui, porque parece que isso não está acontecendo, parece que isso não vai para frente, parece que as coisas não estão se desenrolando, então deixa que eu tomo conta disso. Óbvio que nós não falamos dessa forma, mas os nossos atos falam por si. E nós percebemos, então, que o controle das nossas vidas, às vezes, está em nossas mãos. E, às vezes, nós esquecemos que Cristo é a nossa vida. E aí, nós vivemos, nós mesmos, nossa própria vida. E aí, sabe o que acontece? Há 3 caminhos possíveis, normalmente, né? 3 principais caminhos que nós podemos adotar ou trilhar quando nós tentamos viver a nossa própria vida. O primeiro deles, e talvez um dos mais terríveis, seja a decepção com o nosso próprio desempenho. Irmãos, porque até do ponto de vista natural, nós somos extremamente falhos. Nós temos muitas dificuldades. Nós temos inúmeras dificuldades. Até do ponto de vista natural, no nosso trabalho, na vida cotidiana, as pressões dentro de casa, fora de casa. Nós queremos, às vezes, até ter um desempenho melhor. Mas nós não temos, na maioria das vezes. Ou, às vezes, nós temos por um bom tempo e depois não temos mais. Então, se nós queremos conduzir a nossa própria vida, e se nós assim o fazemos, nós, então, podemos chegar nesse caminho, né, da decepção com os nossos próprios com o nosso próprio desempenho. E aí isso gera uma certa autocondenação, né? Falar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo avançar na obra do Senhor, eu comecei isso, mas eu não consegui continuar, eu comecei a vir nas orações e já não consigo mais, eu comecei a me reunir com os irmãos nos lares e já não consigo mais, e aí nós ficamos frustrados conosco mesmo. Por quê? Porque nós temos vivido a nossa vida e nós temos olhado para as coisas do Senhor a partir de nós mesmos. E aí, então, isso é gerado em nós, um sentimento de autocondenação. Ah, eu não consigo, eu não posso. E, de fato, não pode mesmo. É impossível. Nós ficamos muito frustrados com o nosso desempenho. Mas há também uma outra possibilidade, que é o oposto disso, né? Porque em determinados momentos, parece que nós, sim, assim eu posso dizer, né? Me entendam bem. Parece que nós conseguimos ser bons crentes, né? A gente consegue vir às reuniões, a gente consegue vir até nas reuniões de oração, a gente consegue ter um momento devocional razoável, né? Nós somos dizimistas fiéis. E aí isso tudo enche o nosso coração, e aí nós pensamos, nossa, agora eu estou bom, né? Agora meu desempenho está legal. Agora eu estou caminhando segundo a vontade do Senhor. Agora eu estou agradando o Senhor, como se essas obras fossem suficientes ou fossem possíveis de agradar o nosso Senhor. E então gera religiosidade em nós. Isso é tão perigoso, irmãos. E Satanás, entendam bem, ele sabe que nós somos seres extremistas. Então, quando ele percebe que nós estamos decaindo, ele faz de tudo para massacrar mais ainda. Mas quando ele percebe que nós conseguimos, às vezes, nos reerguer, aí ele pega e tenta nos puxar. Fala assim, olha, mas como você está um crente bom agora, hein? Que legal que você está, cara, muito bom. O seu desempenho está muito bom. Você tem todas as reuniões. Você tem até compartilhado a palavra, né? Você tem feito tantas coisas para o Senhor. Você tem servido nessa área aqui. Nossa, olha para você. Olha, os irmãos estão olhando para você com bons olhos, você está tendo um bom testemunho. Esse é um outro caminho que a carne pode nos levar, da religiosidade. Um caminho perigoso e perverso, que o Senhor nos livre disso. E há um terceiro ainda, e aqui há um ponto interessante. Nosso irmão Romeu compartilhou
na última conferência em São Lourenço, que há também um outro caminho, né, que nós podemos tomar se nós seguirmos a nossa própria vida da forma que nós achamos que deveria. Há um perigoso caminho da negligência. E o Romeu vai falar que ele vai tratar no livro de Hebreus, ele vai falar que existem 5 exortações ali, e para cada exortação existe um correlato de uma preciosa bênção do Senhor. Então ele fala que no capítulo 2, por exemplo, de Hebreus, vai revelar para nós a tão grande salvação que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. E aí, qual que é a exortação a respeito disso? Que jamais nós nos desviemos disso, né? Que nós não negligenciemos aquele que fala. Que nós, então, venhamos a prestar atenção àquele que fala, porque o livro de Hebreus começa dizendo que o nosso Pai, ele falava a nós, antigamente, por meio dos pais, por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos tempos, ele tem falado pelo Filho. E aí no capítulo 1 ele revela as glórias do Filho. E no capítulo 2 ele vai dizer que nós devemos atentar agora com mais diligência a tudo isso que é nos falado. Por quê? Porque é nos falado por meio do seu Filho, a palavra viva, o próprio Logos de Deus, a própria expressão da palavra de Deus. Então, por isso, essa grande necessidade de nós não negligenciarmos aquilo que é falado a nós. Por quê? Porque isso é dito de uma forma viva, não são letras mortas, mas é por meio de uma pessoa. A palavra de Deus, nesses últimos tempos, tem sido falada a nós, não por meio de letras, mas por meio de uma pessoa, que é o seu próprio Filho. Então, por isso que nós somos chamados a atenção a não negligenciarmos esta tão grande salvação. E quando nós não atentamos a isso, então nós caímos nesse pecado da negligência. E ele vai tratando de uma forma decadencial de que a negligência, ela vai gerar incredulidade, depois ela gera apostasia, depois ela gera a prática de pecados voluntários e, por fim, a indiferença, que é o grau mais perigoso, quando nada mais faz sentido, vindo ou não vindo à reunião, participando ou não da mesa do Senhor, tendo comunhão ou não com os irmãos, orando, lendo a palavra ou não, isso não faz diferença. Nós somos indiferentes, então. Então, qual é outro caminho quando nós seguimos a nossa carne? Nós começarmos com a negligência e terminarmos com a indiferença. Basicamente falando, são essas as 3 possibilidades quando nós vivemos segundo a nossa carne. E aí, como já foi dito, todas essas coisas são abomináveis diante do Senhor. E por quê? Porque todas elas, em uma medida ou outra, em um oposto ou outro, elas representam uma vida vivida segundo a carne. E a vida vivida segundo a carne não pode agradar ao nosso Deus. Então, como é dito a nós, nós temos a provisão pelo nosso Senhor Jesus. Paulo já disse isso a nós. Cristo é a vossa vida. Ele é a vossa vida de que modo e quando? Agora. Para todos os problemas, para todas as necessidades. Meus irmãos, todas as nossas debilidades, todas as nossas dificuldades. Sabe qual a solução para todas elas? Para todas elas, irmãos, a solução é que mais e mais de Cristo seja formado em nós. Nós, às vezes, podemos procurar várias soluções para os nossos problemas. Você pode pensar em qualquer problema que você tiver, em qualquer esfera que você tiver. Todos esses problemas, eles são resolvidos, eles serão resolvidos quando mais de Cristo for formado dentro de você. Quando o caráter de Cristo for formado em você. Não existe nenhum problema que essa não seja a solução. Por quê? Quando nós olhamos para nós, quem nós somos, irmãos? Por que há essa preciosa provisão do nosso Senhor de nos dar o seu Filho para Ele ser o nosso substituto, não só na morte, mas também na vida? Porque, irmãos,
Vamos abrir alguns textos, nós vamos ver o que a Bíblia diz, quem nós somos e o que nós fazemos. Isaías 64, 6, por favor, primeiro. Olha o que Isaías diz. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Eu creio que muitos aqui sabem, irmãos, mas essa expressão trapo de imundícia, na cultura judaica, ela tem uma conotação muito ruim. Eu queria abrir com vocês em Levítico capítulo 15, por favor. Vamos tentar compreender o que são esses trapos de imundícia que Isaías diz aqui. Levítico 15, a partir do versículo 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. Essa palavra no original é menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação, também menstruação, será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Ainda no capítulo 15, versículo 24 e 25. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia, vamos só até aqui, agora o versículo 25. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda como nos dias da sua separação. Então, o que os estudiosos dizem? Dizem que quando Isaías se refere, e percebam, irmãos, que ele não fala dos nossos pecados, ele não fala de coisas ruins nossas, ele fala assim, e todas as nossas justiças são como o quê? Trapos da imundícia. Irmãos, acho que ficou claro aqui para nós. Por quê? Absorvente é uma coisa nova, é uma coisa moderna. Naquela cultura, e até pouco tempo atrás, talvez 20, 30 anos atrás, não se tinha absorvente. E o que era usado, então, para conter o fluxo menstrual? Trapos, panos. Então, é exatamente isso que Isaías vai dizer aqui. Que as nossas justiças são como exatamente esses panos. E muito provavelmente eu creio que ele quis se referir a um usado, né? Quando ele fala das nossas justiças. Há também quem entenda, como é dito aqui, né? Todos nós somos como o imundo, né? E todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Alguém que entenda também que esse trapo de imundícia é como se fosse um lençol ou uma bandagem que era enrolado nos corpos dos leprosos, né? Nós sabemos que a lepra, hoje é chamada de hanseníase, é uma doença que, principalmente naquela época, era muito difícil de se tratar, então gerava pus, gerava putrefação da carne, né? Necroses, pedaços de carne às vezes eram arrancadas. Então, para conter aquilo e para tentar esconder um pouco, dizem que enrolavam panos no corpo de quem tinha lepra, ou na parte do corpo de quem tinha lepra. E aí dizem que, alguns entendem também que esses trapos de imundícia que Isaías se refere, seriam como esses panos que eram enrolados em torno da lepra. Ó, irmãos, quando nós olhamos para isso tudo, nós ficamos espantados. Nós, de fato, então, vamos saber quem nós somos. Se as nossas justiças, prestem bastante atenção nisso, se as nossas justiças são como esses objetos, qual o valor que isso tem, irmãos? Qual o significado que isso tem? Muito pelo contrário, essa comparação que ele faz é para mostrar que as nossas justiças diante de Deus são repugnantes. Não é somente o fato de Deus não aceitar a justiça própria nossa. Não é somente um fato de Deus olhar para nós e não aceitar, às vezes, aquilo que nós fazemos segundo a força da nossa carne. Mas é o fato de Ele olhar para tudo isso e sentir nojo, assim como quem olha para um trapo de imundícia.
Isso não pode trazer nenhuma satisfação para Deus. A vida segundo a carne, ela não pode, mesmo que seja, porque nós nos enganamos, irmãos. Porque às vezes nós pensamos que uma vida religiosa, ela não é uma vida na carne. E, irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos, a aversão do nosso Senhor Jesus era muito mais a religiosidade do que a pecados. Nós percebemos em vários eventos ele repudiando os fariseus, mas ele abraçando pecadores. Por quê, irmãos? Porque um religioso é alguém, nós vamos ver isso depois, ele é alguém que, como é dito em Hebreus, ele está pisando no sangue de Cristo e dizendo que aquele sangue não foi suficiente para cumprir a sua justiça e que agora eu preciso fazer por mim mesmo algo a mais e que eu preciso agora fazer algo para que eu seja aceito por Deus. Mas tudo isso não tem nenhum valor para Deus, muito pelo contrário, como nós vimos aqui. Isso para Deus cheira mal. As nossas justiças diante de Deus são repugnantes para Ele. Isso não pode trazer nenhuma satisfação ao coração do nosso Pai. É dito a nós, em Jeremias 17:9, outro texto também que me assusta bastante. Ele vai dizer que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Irmãos, é dito ali que não há nada no universo, não há nada neste mundo que seja tão enganoso como o nosso coração. É espantoso, mas quando nós olhamos para de fato quem nós somos, irmãos, imagine aqui se vocês pudessem saber tudo aquilo que eu penso, né? Imagine aqui se as pessoas soubessem tudo que nós pensamos, tudo que nós maquinamos. Irmãos, nosso coração seria exposto e todas as pessoas veriam então que nós somos uma vergonha. Porque o nosso coração, ele é extremamente enganoso. O nosso coração, ele é extremamente orgulhoso. E o orgulho, todos nós sabemos, que é um sentimento, que é uma posição derivada do próprio Lúcifer. Ao contrário do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele foi aquele que não usurpou o fato de ser Deus, mas ele se humilhou e ele se esvaziou, e ele se fez homem, e sendo homem, se fez servo e sofreu a morte vergonhosa, a morte de cruz. Mas Satanás, ele é uma mera criatura de Deus. Ele era um anjo de luz que assistia diante de Deus. Mas ele não se contentou com isso. E ao contrário do nosso Senhor, ele usurpou ser Deus. Ele teve orgulho de si mesmo. Ele olhou para si mesmo, se achou muito belo. E ele quis então ser igual a Deus. Ele quis usurpar a glória de Deus. Então, tudo aquilo que no nosso coração gera orgulho, gera uma satisfação própria, isso não provém do nosso Senhor. Isso provém de Satanás e não de outro lugar. Há também um outro texto que eu queria abrir com vocês. Jó 25, versículo 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Irmãos, vários textos na Bíblia relatam quem de fato nós somos em essência. Mas eu acho que esses três, pelo menos para mim, refletem bem o que de fato nós somos, por natureza. E quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos então quão maravilhoso é o nosso Senhor. Por quê? No primeiro texto que nós lemos a respeito disso, vai falar que nós somos como um imundo. No livro de Levítico há algumas menções sobre as leis acerca da purificação. E é dito ali que a lepra era uma doença que causava a impureza. Alguém que tinha lepra era alguém imundo e deveria ficar afastado do arraial, afastado da convivência com as demais pessoas. Quando Isaías vai dizer quem nós somos, ele fala exatamente isso, nós somos como um imundo. Uma pessoa que é cheia de lepra, cheia de morte, que a sua carne, toda ela, cheira mal. Nós somos esses, irmãos.
Então nós devemos louvar o nosso Senhor, sabe por quê? Porque somente Ele poderia nos amar assim. Somente Ele poderia dar um amor tão grande por pessoas como nós. Pessoas que são comparadas a pessoas que não deveriam nem conviver umas com as outras. A pessoas que deveriam estar fora do arraial. Então, como é dito em Romanos 3, onde está a arrogância? Onde está a jactância? Não pode haver, irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou de uma forma incondicional. Ele nos buscou onde ninguém mais poderia nos buscar. Ele nos resgatou onde ninguém mais poderia ir. E Ele, não somente isso, Ele foi no nosso lugar, Ele morreu por nós, mas Ele também é a nossa provisão de vida. Ele é a nossa vida. Somente Ele poderia nos amar assim. Quero ler só mais alguns textos e vou terminar. E quando nós olhamos para tudo isso, irmãos, qual então seria a solução para nós, né? Para não vivermos segundo a carne? Como nós já dissemos, nós precisamos agarrar a essa preciosa verdade de que Cristo ser a nossa vida não é uma meta de vida, não é uma expectativa a ser alcançada, mas é algo que foi dado a nós desde o dia em que nós recebemos Ele como nossa vida. Nós precisamos então exercitar isso. E como então nós devemos exercitar isso? Abram comigo, por favor, em Colossenses capítulo 3. Olha o que é dito a nós. Versículo 1 em diante. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aí agora olha a resposta que nós devemos ter, irmãos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ainda um outro texto para corroborar com esse. Romanos, capítulo 8. Romanos 8 e 13. Porque quando nós vemos isso, às vezes nós podemos imaginar ainda, né? Não, tudo bem, eu, de fato, compreendi quem eu sou. E que eu necessito me agarrar a essa preciosa verdade que o Senhor é a minha vida. Mas na prática, como que eu vou viver isso, né? Primeiro texto que nós vemos aqui, em Colossenses. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Nós podemos imaginar, então, que nós devemos fazer um esforço, né, para nós não satisfazermos a força da nossa carne. Então, nós devemos fazer algumas promessas, né? Senhor, olha, esse ano, principalmente nesse final de ano, né? A gente, às vezes, algumas pessoas, né, fazem isso, né? Senhor, olha, esse ano eu não fui bem, mas no ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo outro, eu vou orar mais, eu vou ler a palavra mais, eu vou fazer tudo isso mais, né? E às vezes nós pensamos que mortificar talvez possa passar por isso, né? Eu somente fazer jejum, eu fazer isso, fazer aquilo outro. Mas aqui é dito para nós como de fato deve ser isso. Olha aqui, Romanos 8 e 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então, irmãos, qual a conclusão que nós chegamos? Nós precisamos mortificar as obras da carne? Precisamos. Mas com a nossa força? Nunca. Como que isso deve ser feito? Pelo Espírito. Pelo Espírito. E aqui, irmãos, talvez seja a nossa grande dificuldade. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos tentando sufocar a nossa carne com a força da carne. E aí não dá, irmãos, a gente não consegue. Sabe como que isso é possível? Somente com a força do Espírito. E aí a nossa outra dificuldade, nós não temos um relacionamento bom com o Espírito. Porque é Ele que vai falar a nós quais as coisas que nós não devemos nos envolver. Quais são as coisas que nós estaremos satisfazendo os desejos da nossa carne. Quais são as companhias que talvez vão nos, impulsionar a fazer algo. Quais as coisas que nós estamos vendo que vai nos impulsionar a fazer algo. Porque, irmãos, se nós queremos mortificar as obras da carne com a força da carne,
É impossível. Então, que o Senhor nos ajude a ver isso, que nós precisamos a mortificar as obras da carne, mas fazendo isso pelo Espírito. Então, nós devemos fazer, sim, mas quem faz de fato? É o Espírito Santo. E aí há uma grande necessidade. Jeremias 10, 23, vai dizer que nós não fomos criados para nós nos governarmos a nós mesmos. E quando no nosso coração, quando na nossa mente o Espírito não governa, irmãos, nós temos uma necessidade, nós temos um desejo muito grande de buscar algo ou alguém que nos controle. E se o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, não ocupar o trono do nosso coração, se o nosso Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, não dirigir os nossos passos, de uma forma natural, nossa carne vai dirigir. Então, que o Senhor nos ajude, que nós venhamos a cair aos pés dele, para que as obras da nossa carne sejam mortificadas, mas, acima de tudo, mortificadas pelo Espírito. Não com a nossa força, porque isso só vai gerar morte. Isso só vai gerar religiosidade. Que o Senhor nos dê olhos abertos, que Ele nos dê ouvidos abertos para ouvir a Sua palavra, para que nós venhamos a compreender, acima de tudo, essa maravilhosa provisão que Ele nos deu, de que Ele é a nossa vida hoje, que isso é uma experiência diária, e que eu devo tirar todos os dias o meu próprio eu do trono do meu coração, para que o Senhor ocupe, então. E nós só vamos conseguir isso se nós vivermos uma vida contemplativa do nosso Senhor. É dito a nós em 1 Coríntios 13, 18, que nós somos transformados de glória em glória diante da face do nosso Senhor Jesus. A face do nosso Senhor Jesus, e somente ela, é transformadora de caráter. Se nós não vivermos uma vida devocional diante da face do Senhor, não há nenhuma esperança para nós. Irmãos, parece um clichê, né? Mas não, irmãos, não existe nenhuma possibilidade de nós vivermos vida cristã de uma forma adequada, se nós não vivermos essa vida de joelhos na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque é lá é que a nossa carne vai ser mortificada. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Querido Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu um precioso presente. O Senhor nos deu uma dádiva preciosa que é o Teu próprio Filho. Que Ele foi o nosso substituto não só na morte, mas também na vida. Senhor, que alegria para nós saber que nós não precisamos viver a nossa vida. Que o Senhor é a provisão de Deus para que seja a nossa própria vida. Muito obrigado, ó Pai, porque isso foi dado a nós de uma forma tão preciosa. Senhor, nos perdoa porque nós temos tentado viver nós mesmos a nossa própria vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós sejamos ajudados pelo Teu Espírito a compreender essas verdades. E que, acima de tudo, Senhor, que haja uma resposta em nós, para que nós venhamos mortificar as obras da nossa carne com a força do Teu Espírito, Senhor. Para que assim o Teu Espírito tenha toda a primazia entre nós. Para que assim o Teu Espírito, Senhor, Ele possa conduzir as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Senhor, que a Tua vontade, que o Teu propósito, e somente eles, sejam cumpridos em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.